Podemos começar então? Vamos lá. Vamos lá então. Primeiramente, muito obrigado pela participação, né? Você foi um dos 12 escolhidos aí do Mais Reino, né? Para a gente fazer essas lives. Está sendo uma live por mês, né? Você tem acompanhado a gente lá nas redes sociais. E como a gente sempre coloca desde o início, né? O intuito nosso nunca foi divulgar live, fazer publicidade, nem nada disso. Nosso intuito sempre foi realmente divulgar a palavra de Deus de uma forma simples, divulgar a palavra de Deus com pessoas que estejam dispostas a fazer isso, né? Então, que a gente realmente tivesse essa disponibilidade de divulgar o reino de Deus para quem quiser, que nem a gente sempre fala nas lives. Nosso intuito nunca é ter várias pessoas assistindo, ter quantidade estrondosas de pessoas assistindo, né? Mas ter pessoas que queiram realmente conhecer e aprender e até mesmo a gente compartilhando isso com amigos, né? Então foi um dos motivos que nós escolhemos para fazer as lives nesse formato, né? Então é isso que eu queria realmente colocar para assim, para todos que estão participando hoje, todos que estão assistindo hoje aqui a live. Como eu falei para você mais cedo, é mais um bate-papo entre amigos, né? Mais a gente discutir sobre um assunto que eu falo assim, os 12 assuntos que nós tratamos desde o início do ano assuntos de base bíblica, né? Tipo assim, oração, a palavra de Deus, o reino de Deus, Deus e o diabo. Então foram temas sempre eu falo assim, de cunho de base do Evangelho, né? E hoje o tema escolhido foi a oração, né? Você foi o escolhido entre entre os 12, né? Nós até tivemos um Matias tomando um lugar aqui, que teve uma pessoa que teve que sair dos 12, já dar o Matias no lugar aqui já, né? Mas vamos começar então, Gupa. A gente também tem um tempo limitado aí. Mas eu só vou fazer uma oração, então, agradecendo por esse momento. Aí você fica à vontade em tomar frente, beleza? Legal, legal. Amém. Então vamos lá, então. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento. Pai, nós Amém. queremos primeiramente, Deus, abençoar esse momento para que o seu nome, Deus, e somente o teu nome venha ser glorificado em tudo isso que nós temos feito. Pai, nós queremos cada vez mais, Deus, fazer o teu reino ser difundido nessa terra, É fazer o teu verdade. reino realmente, Deus, encontrar os corações que necessitam ser governados por este reino. Então nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, também pela vida do Gustavo, que se disponibilizou a Amém. compartilhar, Deus, o conhecimento dele sobre a questão da oração e que nós possamos cada vez mais Deus, entender que nós podemos sempre estar compartilhando, Deus, aquilo que o Senhor nos deu como um entendimento, como uma graça de uma revelação da palavra, para que a gente possa compartilhar para o fortalecimento de outras pessoas, Pai. Deus, Amém. neste momento, Deus, abençoa a casa do Gustavo, abençoa ele, a esposa, a filha, o trabalho dele, tudo que ele tem colocado as mãos, o Senhor realmente vem estar cada vez mais abençoando no nome de Jesus. Nós te agradecemos por este Amém. momento e seja bem-vindo, Espírito Santo, a É nos verdade. direcionar neste momento no nome de Jesus. Amém. Amém. Danilo, antes da gente começar, eu queria primeiro agradecer realmente a confiança, o convite. Antes da confiança e do convite, a sua amizade também. A gente já se conhece há alguns anos e fico feliz que a gente tenha, ao longo desse tempo, até num período em igrejas diferentes, mas a gente conseguiu manter esse respeito, essa amizade, essa admiração. Sua família é Legal. muito querida pela minha família. Mando um beijo para vocês em nome da Mari. E também, cara, parabenizar pela iniciativa, porque hoje é tudo muito superficial, né? A nossa geração, ela tem a tendência, na realidade, de ser rasa, de ser superficial nas coisas, né? E só chamar atenção aquilo que é novidade atrás de novidade. E o que vocês propôs a fazer aí nesse tempo, na realidade, é falar sobre a velha novidade, né? Aquilo que vem funcionando há anos e o que você propôs na realidade é o fundamento, né? Eu terminei de construir a casa onde eu estou morando, né? Eu mudei para cá tem acho que 30 dias, um pouco mais de 30 dias.
E desde maio do ano passado, então a gente começou a construir, né? E quem chega hoje na casa não imagina que para que a casa esteja do jeito que ela está hoje, né? O quanto se investiu na fundação, aquilo que ninguém vê, aquilo que está embaixo da terra, né? Mas é o que dá sustentação para tudo aquilo que a gente hoje pode olhar e falar, pô, que legal, que bacana, que bonito, né? E desde quando você comentou isso daí, coincidiu mesmo com esse período, e conforme a minha obra aqui na casa foi evoluindo, eu fui vendo mais ainda a importância desses pontos que você colocou ao longo desses meses aí. Então, parabéns, cara, e obrigado mesmo pelo convite, viu? Imagina, Gu. Só tenho a agradecer que você falou a questão da nossa amizade, né? E realmente, né? A gente se conheceu muito antes da gente estar indo na Batista, né? Mas eu falo assim, cara, uma das coisas que mais o intuito, na verdade, dessas lives que a gente está fazendo, como eu falei, não é autodivulgação, não é divulgação nossa nem de ninguém, mas eu falo assim, Gu, eu tava sentindo falta de pregações, assim, eu falo de lives, de conteúdo, da gente realmente voltar a falar daquilo que é base bíblica, né? Tipo assim, eu falei, alguns temas, que até quando eu fui levantar, eu falei, caramba, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor direcione quais são os temas que o Senhor quer que a gente trate nisso daqui. E o mais legal, eu falo assim, Gu, há anos atrás, quando a gente criou o Mais Reino com alguns amigos na faculdade, daqui a gente começou em 2015, 2014 a gente começou o Mais Reino, né? E quando a gente começou lá, o intuito do nome Mais Reino é que nós tivéssemos várias pessoas, vários amigos de outros ministérios, né, fizessem parte do reino de Deus, que a gente sabe assim, que são pessoas que têm algo para compartilhar, né? Então eu falo assim, eu acho que até hoje eu não repeti, não, repeti sim, repeti uma vez só pessoas de uma mesma igreja, né? Mas assim, são amigos de longas datas, amigos, eu sei que são pessoas que têm um evangelho coerente, né? Um evangelho verdadeiro, né? Então não vou falar nenhum tipo de besteira aqui também, né? Mas eu falo assim que a gente possa realmente compartilhar isso, mas não vou atrapalhar, hoje a live é com você. E isso é bacana, Danilo, porque quando você falou sobre o tema da oração, eu fiquei assim, hoje, olhando para trás, desde quando você comentou, eu fiquei assim, admirado da importância da gente estar sempre trazendo à tona esses temas. Eu comecei essa semana a meditar um pouco mais profundo, né, naquilo que a gente ia bater um papo hoje, e fiquei pensando assim, falei, cara, assim, é tão natural, é tão comum, é algo tão implícito na nossa conversão, no nosso cristianismo, que às vezes a gente não dá o devido valor. Eu fiquei assim, trazendo isso para a minha vida, né? Às vezes a gente quer a nova revelação, a gente quer a palavra que nós nunca recebemos, ouvir a música que nós nunca ouvimos. E o quanto esses temas, como você comentou, da oração, ele muitas vezes é negligenciado. Eu falo isso pela minha própria vida, no sentido de da gente saber, mas parece que a importância e o quão profundo é esse tema, por mais simples que ele aparenta ser, né? E aí eu comecei a meditar e escrever algumas coisas assim, e percebi que, na realidade, na Bíblia, a gente vê oração do começo ao fim, né? Os patriarcas, salmista, profetas, na vida de Jesus. E é tão assim, é tão recheada a Bíblia dessa temática, que ao mesmo tempo que ele é simples, ele acaba sendo muito complexo. Porque a gente se depara com um conceito, né? Aquele conceito que a gente sempre ouviu, e que é verdadeiro na realidade, que a oração é falar com Deus, né? Mas não é uma fórmula mágica, né? Não é uma Com certeza. não é uma lâmpada do gênio, né?
Dá uma esfregada e já. Exatamente. Acho que, bom, quando você aceita Jesus, quando você é inserido no reino de Deus, você é inserido por conta de uma oração. Por mais que talvez você é talvez a primeira prática que a gente tem quando a gente é inserido no reino de Deus, né? E provavelmente é a Legal. prática que a gente mais vai repetir na nossa vida cristã, né? Mas, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa, porque Uhum. falar com Deus, você pensa, poxa, é como se eu fosse, como você comentou, passar a mão na lâmpada, fazer 3 desejos, 3 pedidos e ver as coisas se concretizar, né? Então, eu vejo que a gente precisa, na realidade, alinhar o nosso coração para que a gente possa usufruir e ter essa prática na nossa vida de forma coerente com a palavra de Deus e com a vontade do próprio Uhum. Deus, né? Às vezes a gente vê a palavra de Deus algo que era tão falado, tão falado, tão falado, a gente vê a palavra de Deus separando em 2 públicos aqueles que oram, né? Os que não Uhum. pedem e os que pedem mal e não recebem, né? Então, Uhum. assim, esse texto ele não está direcionado para pessoas que não tiveram ensinamento ou que não conheciam a tradição judaica, que não conhecia do quanto a oração era importante, primeiro para o povo de Deus, né? Primeiro para os judeus, e depois para a igreja que estava nascendo, né? Mas ali a gente já tinha pessoas que praticavam, mas praticavam de forma equivocada, né? Uhum. Então, Não, e eu acho legal, né? pode falar. Não, só colocando um ponto, né? Essa questão da oração, né? Se a gente for avaliar, nem você falou, né? Muitas vezes a gente é uma coisa assim, é tão normal. O crente orar, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje e tal, como algo muito automático, né? E não deveria ser algo automático, né? Que nem você acabou de usar o versículo, né? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Mas o que é pedir mal, né? Por que eu estou pedindo mal? Porque cada um pede conforme sua própria cobiça. Então eu falo assim, como que a oração é algo tão sério, que eu falo assim, até você falando aqui, eu tava pensando na situação, né? Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus nos ensina a orar, né? Tipo, eles não pediram para ensinar a fazer milagre, não pediram para ensinar a fazer cura, não pediram para ajudar a multiplicar nada, eles pediram para Jesus, Jesus nos ensina a orar, né? E Exatamente. por que eles pediram, e detalhe, por que eles pediram isso para Jesus? Porque eles viam Jesus fazer isso, né? Então eu falo assim, uma vez uma pessoa falou assim, mas por que tem que orar tanto? Eu falei, cara, você já parou para pensar que Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra, vários pontos da Bíblia fala que ele saía para um lugar separadamente para orar? Eu falei, cara, se ele como filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado aqui na Terra, ele orava, quem somos nós, meros pecadores, né? Para não orar, né? E chama atenção a importância que Jesus dava para essa prática da oração, né? Uhum. E Perfeito. você comentando dos discípulos, isso aí é verdade. Eu penso, né, que eles olharam e perceberam que a porta de entrada para a manifestação de Deus é justamente a oração. Então, Uhum. pegando esse ponto que você comentou, né, eu acredito que eles viram de tudo aquilo que Jesus fazia e devem ter pensado assim, olha, se a gente tiver uma coisa para aprender aqui, eu não quero pregar como Jesus prega, eu não quero andar sobre o Uhum. mar. Jesus, eu quero orar como você ora, né? Eu acredito que eles, vendo essa prática de Jesus e como Jesus dava importância e como Jesus conseguia, no caso, com seu coração, alinhado ao coração do Pai, trazer a manifestação de Deus na Terra, eu acho que assim, poxa, se eu tiver que aprender uma coisa, eu quero aprender a orar, né? Eu quero aprender a Perfeito. orar. E aí,
você pensa assim, que coisa maluca, né? Porque, de alguma forma, Deus, na soberania dele, escolheu a oração do homem como canal para ele se manifestar na Terra, né? Então, Uhum. então imagina que a gente tem uma ferramenta e muitas vezes a gente usa mal essa ferramenta, né? A gente, Uhum. é o que você falou, a gente usa para a nossa cobiça, a gente usa para o nosso interesse, né? E a nossa oração deveria ser sempre essa, né? Senhor, nos ensina a orar, né? Nos ensina a orar, nos ensina a orar. E o fato, eu acho, da gente não reconhecer, não ter essa sensação, esse sentimento de sempre estar, Senhor, a oração é importante e eu preciso utilizar essa ferramenta, otimizar essa ferramenta, revela até um pouco da nossa prepotência, né? Uhum. Da gente, eu acho que se a gente parasse e fizesse uma autoanálise em relação ao nosso coração, talvez a gente perceberia o quanto a gente tem a tendência de pedir errado, o quanto o Uhum. nosso coração muitas vezes, né, está desalinhado completamente com a vontade de Deus. E a oração, ela justamente, acho que nos coloca no nosso lugar, né? Quando a gente sabe orar, a gente assume o nosso papel, né? A gente coloca Deus no papel de Deus e a gente no nosso lugar, né? Mas você falando nisso, se a gente for para pensar, né, Gu, que nem você estava falando, né? Às vezes a gente pede mal. Mas por que a gente pede pela nossa própria cobiça? Porque realmente a gente não está ligado em Deus, porque eu falo assim, aí a gente tem costume assim, eu estou numa dificuldade, mas o Senhor eu orei, pedi para Deus, Deus me ajuda. Tipo, a gente está confundindo uma prece Aham. com uma oração, né? Oração eu falo assim, cara, eu lembro até assim, até hoje, assim, algumas fases da minha adolescência, juventude, que às vezes à tarde eu não trabalhava ainda, que às vezes não que eu era tão crente assim, né? Mas com o empurrãozinho da minha mãe eu fui pegando gosto pela oração, né? E assim, às vezes eu tava no meu quarto à tarde orando, e cara, entrava um sol assim pela janela do quarto, uma presença de Deus maravilhosa. Aí aquele momento assim que você queria até pedir alguma coisa para você mesmo e Deus vinha e tipo, você nem conseguia pedir porque você se sentia tão constrangido ali naquele momento de oração ali. Então eu falo assim, acho que muitas vezes a gente está confundindo uma prece com uma oração. Oração é um relacionamento. Uma prece, Deus me ajuda nessa prova, Deus me ajuda nessa aprovação. Deus, eu preciso, Deus me faz. Então a gente está confundindo muito prece com oração, né? Sim, sim, com certeza. E um empecilho que eu vejo, principalmente nos dias de hoje, está muito relacionado à nossa cultura, cara. Uhum. Eu acho que essa pós-modernidade que a gente vem vivenciando, ela tem algumas características que, querendo ou não, ela influencia na forma que a gente se relaciona com a prática, com as práticas cristãs, mas principalmente a oração. Principalmente a oração. Uhum. Porque eu estava até, o mês passado, eu estava fazendo uma matéria na faculdade e teve um ponto lá que não é relacionado à questão da oração, mas hoje eu estava vindo para casa depois do trabalho e eu comecei a pensar e fazer uma analogia com esse tema que a gente ia bater, esse papo que a gente ia bater hoje, né? E que fala justamente sobre a autossuficiência do homem. Como que a gente tem a Uhum. tendência de procurar atalhos, de tentar, de empreender esforços para a gente conseguir o que a gente quer, e realmente colocando Deus de lado em algumas coisas, né? É uma tendência nossa. E nessa matéria da faculdade, nós estávamos estudando um pouco sobre a vida de Caim. E aí, vindo Uhum. para cá, eu comecei a meditar. Que na realidade, assim, Adão e Eva, eles são as figuras centrais da queda, né? Mas ali em Uhum. Caim e Abel, em Gênesis 4, ali, a gente observa, na realidade, os efeitos dessa queda na prática, né?
E aí é interessante ali que quando Caim, ele começa a ter um diálogo com Deus ali, e ele percebe que ele ia ficar afastado de Deus por conta do seu pecado. O texto ele fala que Caim ele vai para longe de Deus, ele vai para longe do Éden, ele se afasta de Deus. E uma das duas coisas que ele faz quando ele se afasta de Deus, primeiro ele tem um filho e em segundo lugar ele constrói uma cidade. E aí eu estava vindo para cá, eu tava meditando nisso. Quando a gente não tem uma vida diária, uma vida saudável de oração, porque se você pensar, é o que você estava falando agora há pouco a respeito do relacionamento, né? O Éden, ele era justamente isso. O Éden era um local, um ambiente preparado para o homem se relacionar e se sentir satisfeito no Senhor, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, Caim, a primeira coisa que ele faz quando ele sai do Éden, quando ele se afasta de Deus, quando ele vai para mais longe da ideia do Éden, que é, na realidade, o relacionamento com Deus, ele constrói a cidade. E a cidade é justamente o oposto do Éden. O Éden, na realidade, é o ambiente da oração. É o ambiente do relacionamento, é o ambiente de estar perto de Deus, de ouvir Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele constrói a cidade, que é justamente o esforço humano. A cidade é o resultado do esforço humano. E aí eu fiquei meditando e fiquei pensando nisso. O quanto a gente se esforça e empreende esforço para a gente fazer aquilo, nos satisfazer naquilo que a gente só encontraria em Deus. Só encontraria no... A cidade é justamente o oposto do Éden, que é o plano original. Né? E quando Caim ele se afasta de Deus, quando ele vai para longe de Deus, a primeira coisa que ele faz é construir cidades. E até olhando na minha vida, eu percebi que quanto mais a gente se afasta desse ambiente de oração, mais cidades a gente constrói. Então, a segurança a gente busca fora do Senhor, a satisfação pessoal, a felicidade, aquilo que a gente só encontraria muitas vezes num ambiente de oração, a gente começa a buscar de todas as formas naquilo que a gente pode construir, né? E essa questão você falando, eu acho que é uma realidade que a gente tem visto muito nos dias de hoje. E eu acho que o exemplo da cidade é o melhor exemplo possível. Até às vezes, a gente é tentado a fazer isso, né? Quando a gente vê assim que, poxa, tô cansado, não, às vezes a gente usa a desculpa de não orar porque a gente está cansado, né? Tipo, hoje eu não orei porque eu tô cansado. Mas ali que é às vezes o lugar de descanso, né? E como a gente está cansado, para tirar o nosso tempo de relacionamento com Deus, a gente acaba realmente criando situações para não, deixa que eu resolvo, né? Eu até brinquei outro dia aqui com a Bela, né? Eu falei assim, amor, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou tão ruim para pedir, tipo assim, às vezes eu às vezes nem orava pedindo para Deus alguma coisa com o intuito de, tipo, não quero atrapalhar ele com coisas pequenas, né? Tipo, não quero atrapalhar ele com aquilo que eu precisava, tá? Deixa que eu resolvo, né? Então eu falei assim, mas que ele não, isso era um orgulho também, né? Mas por que tinha essa semente ou essa barreira, essa cidade construída? Porque estava faltando lugar de relacionamento, né? Eu falo assim, quando a gente se sente à vontade no lugar, ou à vontade com alguém, né? A gente é casado, né? A gente sente à vontade com a nossa esposa, a gente tem uma intimidade diferente, né? A gente fala algumas coisas, às vezes que a gente não falaria com uma outra pessoa, mas a gente tem uma intimidade, às vezes, de falar com a nossa esposa. E eu falo, sabe, Gu, eu falo assim, hoje até pensando em relação às orações, né? A questão de relação às formas de oração, né? Hoje eu vim pensar, eu falei assim, eu sou uma pessoa assim que quando eu vou orar, eu vou, converso um pouquinho com Deus, mas eu gosto às vezes, de orar escrevendo, né? Então eu vou escrevendo, falando com Deus como se eu estivesse escrevendo aquilo que eu estou orando, né? Então eu falo assim, tipo, é a minha forma de derrubar essas cidades, né? Que foram construídas ao longo do tempo. Então eu falo assim, eu sempre gosto daquele termo, né? A multiforme graça de Deus, né? Deus é um Deus multiforme, ele tem várias formas de agir. Às vezes as pessoas falam assim, a própria oração do Pai Nosso, né?
é a oração modelo, não é a oração única, né? Ela é o modelo para as outras orações, né? Sim, Então, assim, sim. é tipo, é a regra de todos os pontos. A regra não, né? Vamos usar. A base de todos os pontos que a gente deve orar. Agradecendo a Deus, agradecendo pelo alimento, pela família, pelos pecados, por aquele que tem nos ofendido. E lá termina glorificando o nome de Deus, né? Então, eu falo assim, é a oração modelo, não é a oração única, base, Sim. restrita, né? Sim, 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 com certeza. E o relacionamento é chave, né? Eu também, eu sou muito assim, prático na minha vida, assim, é um pouco de colérico. Então, eu também tinha essa tendência que você comentou de, não, vamos orar só porque precisa mesmo. Mas o que estava faltando na realidade é justamente esse entendimento. Na realidade, Deus deseja que a gente Uhum. ore. Entendeu? O reino de Deus Uhum. ele é movido por princípios e a oração faz parte dessa mecânica. Entendeu? A Perfeito. oração faz parte dessa mecânica. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não negligenciar essa prática, não negligenciar justamente por conta da nossa cultura. Eu acho que mais do que Uhum. nunca a gente a gente está inserido quando a gente está inserido naquele ambiente de oração e a gente percebe que a gente realmente está tocando o coração de Deus, estamos falando com Deus, Deus está falando com a gente. É um outro ambiente e que a gente não tem nem vontade de sair de lá. Mas até a gente Uhum. chegar lá, muitas vezes, a gente passou um dia inteiro no trabalho, a gente foi para a faculdade, e isso vai colocando nas nossas vidas, vai gerando uma influência nas nossas vidas em relação às características dessa geração, né? Então, Uhum. a gente vê que o que a cultura hoje favorece e incentiva colide frontalmente com aquilo que a palavra de Deus estabelece para a gente. E aí, às vezes, a Uhum. oração não flui, porque na realidade é uma junção, é uma soma da oração mais a vontade de Deus, né? A oração mais a Uhum. vontade de Deus. Então, a gente pega uma geração pragmática, onde os resultados é mais importante do que o processo em si, né? E a Perfeito. oração é aquela coisa, é a prática, né? Constante, Uhum. contínua, né? E a nossa geração, na realidade, a pergunta não é que interessa não é se é verdade, se é bom ou se é ruim, mas é se funciona. Uhum. Então, você se colocar, vamos pensar, diante de um Deus invisível, um Deus onisciente, no qual a gente já sabe que Ele sabe o que a gente necessita e como a gente vai expressar aquilo que a gente necessita, colide frontalmente com as características da nossa cultura, entendeu? O egocentrismo Uhum. mesmo. Como a gente pode fluir na oração se a gente não enfrentar o egocentrismo e não tirar o foco do eu, Uhum. entendeu? Aí a oração, de fato, não flui, entendeu? É impossível a gente ter uma vida de oração saudável se a gente não enfrentar aquilo que a gente e ter muita certeza de quem nós somos, de quem Deus é e Uhum. principalmente eu vejo, Danilo, a respeito da palavra de Deus. Eu sei que a gente está falando de oração aqui, mas é impossível a gente ter uma vida de oração saudável se a gente não tiver um relacionamento saudável com a palavra de Deus. É Uhum. impossível, Perfeito. entendeu? É impossível, porque se a gente não conhecer o Senhor, se a gente não conhecer
o que está revelado, a palavra escrita, o que está revelado na palavra escrita, como a gente vai conhecer a Deus e a vontade dele, para que a gente consiga alinhar o nosso coração à vontade de Deus. E a oração só funciona dessa forma. E A eu acho oração legal assim, Gu, porque eu falo assim, você falando nessa questão dessa geração agora, né? A gente falou que a oração é um local de intimidade, mas também é um local de confronto. Eu falo assim, quantas vezes a gente não foi orar a Deus, mas aquela situação tá assim, eu queria resolver, eu queria fazer do meu jeito, Deus fala, fica na sua. Né? Tipo, comigo já foi várias vezes, né? Eu sou aquela pessoa que já quer ir lá resolver na hora já, né? Aí fala, Deus, mas tal coisa aconteceu, eu tenho que ir lá resolver. Deus fala assim, fica na sua, espera, né? Mas Deus, espera. Mas Deus, espera, né? Então eu falava assim, a oração, além de ser um local de relacionamento, também é um local de confronto. Então eu falo é, assim, às vezes tem muitas pessoas, do que assim, eu falo, é, não sei se às vezes é racional ou irracional, às vezes não procuram às vezes o local da oração, porque a pessoa conhece a palavra, a pessoa sabe que talvez ela seja confrontada no momento de oração com Deus de falar um não, né? E eu falo assim, Gu, esses dias conversando com um amigo, eu falei para ele, eu falei assim, cara, eu acho que um dos momentos assim que eu tive maior maturidade na minha caminhada cristã foram as vezes que Deus me falou não. Eu falo assim, sim, o sim, beleza, você fica feliz da vida, você vai lá, você conquista. Mas quando Deus fala um não, e você fala, Deus, mas o senhor tem certeza que não? O senhor tem sim, certeza sim. que não é mesmo assim, né? Deus fala assim, não, não é. Eu não quero que você faça assim. É. O que você está falando, é impossível a gente se expor diante de Deus em oração e a gente não ser confrontado e o Espírito Santo não falar com a gente, entendeu? Sobre nós, sobre a nossa vida, entendeu? E Uhum, isso colide com mais uma característica da nossa geração, que é o hedonismo, entendeu? É uma uhum, geração que busca o prazer, evita o sofrimento a todo custo e o confronto. uhum. Então, como é que a gente vai alinhar o nosso coração diante de Deus se a cultura grita para a gente arrumar desculpas para as nossas falhas? Perfeito. E e colide frontalmente com aquilo que Deus espera de nós, Uhum, entendeu? Porque não adianta, porque se a gente não se humilhar e orar e buscar o Senhor, mas se a gente não se uhum. humilhar, Nos Deus não converter sara a dos maus terra. caminhos. Deus não sara a terra, não perdoa pecado e não sara a terra, entendeu? Então, eu vejo que eu estou batendo bastante nessa tecla porque eu percebo o quanto a gente é levado, cara, pelos conceitos que nos cercam no dia a dia, que colidem frontalmente com a vontade de Deus, entendeu? Uhum. Isso que você falou é verdade, é impossível a gente se expor e ter uma vida saudável de oração se a nossa vida primeiro não passar por um raio-x ali e a gente se consertar e a gente rasgar o nosso coração e a gente ser sincero diante do Senhor e a gente se arrepender dos nossos pecados, entendeu? E a gente se arrepender dos nossos pecados. E voltando no ponto da palavra de Deus que a gente estava falando, da Bíblia, Uhum. eu percebo que a falta de relacionamento com a Bíblia é um dos principais fatores para a gente ter uma vida de oração muitas vezes medíocre, entendeu? Uhum. Porque pensa, se a gente não conhece a Deus, a gente tem uma tendência muito grande, natural, inata nossa, de fazer Deus a nossa imagem, a nossa semelhança. Perfeito. E aí vai na contramão da receita de uma oração sincera, eficaz, que alcança o céu. E é na palavra de É, Deus que a gente vai conhecer, né? e eu falo assim, né, Gu, o importante de nós conhecermos a palavra de Deus, nós estamos basear as nossas orações na palavra de Deus, é que eu falo assim, essa semana eu estava lembrando de uma situação, até mesmo por conta do tema oração, estava lembrando de uma situação, uma vez tinha uma conhecida, né, ela gostava de um rapaz, e esse rapaz, ele namorava uma moça, teve um relacionamento com essa moça e engravidou a moça.
E essa segunda moça estava interessada nele e falou assim: eu vou orar para que Deus permita que essa gravidez não vá para frente para eu poder ficar com ele. Eu falei: o quê? Ela falou assim: eu vou orar a Deus para Deus não permitir que essa gestação vá para frente. Eu falei: você tá ouvindo o que você tá falando? Tipo assim, a pessoa ainda falando pra mim assim, tipo, cara a cara: você tá ouvindo o que você tá falando? Aí a pessoa assim, tipo, não, mas esse não. Aí você fala, nego, a gente fala assim, e não é uma pessoa nova convertida, é uma pessoa que já tinha um tempinho de caminhada já, né? Mas porque eu falo assim, a palavra não estava alinhada no coração dela com aquilo que é a verdade. Porque eu falo assim, quando a gente, ó, que nem um exemplo, eu não gosto de alguém. Oh, Deus, por que o senhor não queima aquela pessoa? Manda um raio, né? Igual Tiago e João fizeram, né? Deus manda cair um raio na cabeça daqueles homens ali que estão atormentando, né? Deus falou assim, mas peraí, eles precisam de arrependimento, não que sejam fuzilados ali, né? Então fala assim, se a gente não conhece a palavra, o que fala assim, o que a palavra fala? Ora por aqueles que nos perseguem, orem, né? Ó, é a palavra oração. Ore por aqueles que nos perseguem. Então fala assim, se a gente não conhece a palavra, a gente vai começar a fazer um monte de oração que realmente não vai ser respondida, porque a gente não está de acordo com a palavra. É. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias. A quantidade de pessoas que frequentam as igrejas semanalmente e não leiam a Bíblia é gigantesca. Gigantesca. Eu Uhum. vi uma pesquisa da Lifeway que 32% dos evangélicos americanos que frequentam a igreja, só 32% têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Entendeu? Eu vi uma outra pesquisa que 26 milhões de americanos pararam de ler a Bíblia durante a pandemia, de quando a pandemia iniciou para cá. Por quê? O incentivo dela, ela lia a Bíblia no culto presencial. Muitas igrejas não tinham estruturas para fazer Online. online, e muitas que tinham, muitas pessoas deixaram de assistir, enfim, por não estar naquele ambiente presencial, e abandonaram a palavra de Deus, entendeu? E abandonaram a leitura diária da palavra. Então, se você não Uhum. se relaciona com a Bíblia, a consequência é você deixar a vida de oração, ou você orar completamente de forma contrária Fora da vontade. à vontade de Deus, entendeu? Isso, Uhum. isso é inevitável. E aí, até os excessos e os desvios que a gente vê, porque a gente precisa ser sincero e transparente, no sentido de que muitas igrejas e muitos líderes utilizam a oração de forma totalmente equivocada, para, Uhum. enfim, como se fossem chaves para abrir portas no reino material, para coisas que não estão alinhados com o coração de Deus. Uhum. E aonde está o problema? Porque muitos caem? Porque não conhecem, entendeu? Porque não se interessam em conhecer para quem elas estão orando, e o que elas deveriam orar, né? E o que elas Uhum. deveriam ter em mente para ter esse nível saudável de oração, né? Perfeito. Eu até acho legal. Eu estava lendo recentemente, faz acho que uns 2 anos que eu li o livro do Subirá, aquele até que nada mais importe. É um livro muito bom, um livro pequenininho, mas ele é um livro muito recheado de informação, né? E uma das coisas que o Subirá fala, ele fala assim que teve um ano que ele falou, Deus, esse ano eu vou ler, sei lá, 20 vezes a Bíblia no ano, eu vou orar 5 horas por dia. Ele fez lá todo um propósito fez uma agenda do que ele ia fazer durante aquele ano. Aí ele fala que ele orando ali para Deus, fala, Deus, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, tá, Deus falou assim, por quê? Ele falou assim, como assim, por quê, Deus? Eu vou ler a Bíblia porque eu sou um pastor, eu vou orar porque eu tenho que me alimentar do Senhor, ter um relacionamento. Deus falou assim, por quê? Aí eu falei, Deus, o Senhor tá me deixando constrangido, né? Tipo, como assim, por quê, né? Tipo, começou a questionar. Ele falou, Deus, o que o Senhor quer falar comigo em relação a isso? Aí Deus falava para ele, falou assim, eu não quero que você ore, eu não quero que você leia a Bíblia, eu não quero que você jejue, eu não quero nada disso, eu quero que você deseje fazer tudo isso. Ele falou assim, eu não quero que seja um ritual, né?
quero que seja uma prática, eu quero que seja um desejo, né? E, cara, aí o Subirá leva isso como a base, né? Ele falou assim, gente, a gente pode ler quantas vezes a gente quiser a Bíblia, a gente pode orar quantas vezes a gente quiser por dia, se a gente não desejar estar ali, se a gente não desejar do fundo do nosso íntimo estarmos cheios do poder de Deus, estarmos cheios por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer através de nós, a gente está fazendo errado, né? Então ele falou Sim, assim, cara, quantas vezes ele falou, eu estava num culto, foi a igreja pegando fogo e eu frio. Aí ele falou, Deus, o que está acontecendo? Deus falou assim, você não está com seu coração aqui ainda. Falou, eu quero que você me deseje completamente, por inteiro, tal. Ele falou, Deus, então me perdoa, eu te quero. Aí ele falou, e ali ele começou realmente a fluir em Deus em várias coisas, né? Então, eu acho que, até mesmo falando em questão da oração, né? Voltando um pouquinho lá dos discípulos pedindo para Jesus de como orar, né? Esses dias eu estava assistindo aquela série que tem no aplicativo lá, The Chosen, né? Que conta a história de Jesus, né? E o mais legal é que Jesus fazia uma oração, tipo assim, ele ia lá no cantinho dele, ele abaixava a cabeça, agradecia ao Pai. Aí, vendo ele fazer isso, que os discípulos perguntam, falou, Jesus, nos ensina a nos relacionar com o Pai, né? E o mais legal que foi assim, que nem a gente fala, a gente não vê os discípulos pedindo para ele ensinar a curar, né? A gente vê os discípulos pedindo para ele ensinar a orar. E acho que o mais legal é que, assim, a gente não pede para ninguém ensinar alguma coisa para a gente, desde que a gente não perceba que aquilo faz bem para a pessoa, né? Então, tipo sim, assim, poxa, a pessoa, tipo, sei lá, aprendeu a ganhar dinheiro. Pô, o que você está fazendo? Está vendendo online? Como que você está fazendo? Você está usando algum aplicativo diferente? Você está usando uma rede social? Como você está fazendo para ganhar dinheiro? Então, assim, todo mundo só busca aquilo que ela vê que a outra pessoa faz com desejo, com vigor, com uma inteireza de coração, né? Então, eu falo sim, assim, acho sim. que o mais legal ali dos discípulos acho que foi isso. Eles pediram para orar porque eles viam que Jesus fazia isso de uma forma muito, muito intensa. Sim, sim. E a prática, Danilo, é a tendência de entrar no automático e da gente fazer porque está acostumado a fazer, aprendeu assim. Eu nasci num lar cristão, entendeu? Uhum, Eu ouço de oração, eu vejo os meus pais orando desde quando eu me conheço por gente. Eu aprendi assim. Então, a uhum, tendência de fazer isso de forma automática é muito grande, é muito uhum, grande. Mas a questão não é a prática, mas como se faz. Porque se você for analisar no grego, quando a palavra de Deus fala para a gente orar o tempo todo, não tá. No grego, na realidade, tem duas traduções para tempo todo, né? Que é cronológico e ocasião. E ali, na uhum, realidade, fala de ocasião. E não é orar 18 horas por dia, 15 horas por uhum, dia, 24 horas por dia. A gente vê ao longo da história, principalmente os heróis da fé, que tinham uma vida de oração que era algo específico e necessário, um chamado específico ali, mas que muitas vezes é incompatível com a realidade da maioria das pessoas. Mas quando uhum, há o incentivo para orar, quando há o incentivo para orar o tempo todo, a gente não está falando de cronologia ali. Não está falando em ligar um uhum. cronômetro e eu ver quantas horas eu vou orar. Mas é gerar em mim essa sensibilidade espiritual de orar em qualquer ocasião. Ou seja, Uhum, se está tudo bem, eu oro e agradeço. Se não está legal, eu oro e peço. Se o meu amigo está passando por uma necessidade, eu tenho a sensibilidade de orar por ele. Eu oro para adorar o Senhor, para louvar a Deus. Então, a prática, muito mais do que cronometrar, ela tem que ser uma experiência que gere em nós essa sensibilidade de não a perfeito. todo tempo no sentido cronológico, mas em em qualquer ocasião ser motivo para gente orar a Deus. E esse Perfeito. é e esse é o desafio, porque a gente está acostumado com uma prática de orar às vezes pelo alimento, às vezes para dormir e às vezes nos finais de semana na igreja. Isso se você for Uhum, muito crente. Mas você ter ali um coração
um coração espiritual, um coração ligado às coisas espirituais no dia a dia, isso faz toda a diferença. É como Neemias diante do rei, né? Quando o rei pergunta para ele, o que você está cabisbaixo aí? O que você está com essa cara enjoada aí? Você nunca foi assim? E Neemias estava apreensivo, né? Com o povo e com a cidade. Eu acho que ele fez uma oração ali de 5 segundos. Deus Senhor, da sabedoria. que eu vou falar aqui agora? O que eu vou fazer? Diferentemente de Daniel, que pôde ir para um Uhum. local fechado, um horário específico, algo que já fazia parte da agenda dele, Uhum. mas com Neemias foi diferente. Entendeu? Então essa multiforma que você comentou, né? Uhum. Até nesse ponto. E você entrou em Daniel, é um cara que até ia comentar sobre isso, né? É um dos caras da Bíblia, assim, que eu. Sabe quando você vê lá no Instagram, assim, tipo, se você tivesse opção de tomar um café com alguém da Bíblia, com quem seria, né? Tipo, tirando Jesus, né? Com quem você tomaria? Eu seria com Daniel. É um cara que eu gosto muito da Bíblia, é um cara que eu, desde criança, eu vim, é, assim, aprendendo muito sobre a história dele, né? Tipo, um cara que viveu 3 reinados como líder ali, tipo, do rei, um cara que converteu Nabucodonosor, né? Porque ele converteu Nabucodonosor na vida dele, né? Então eu falo assim, pensando na história de Daniel, um dia eu estava estudando sobre a cova dos leões, né? E ali fala que Daniel orava de manhã, ao meio-dia e à noite, né? Ele tinha os 3 horários de oração dele. E fala que quando chega na cova dos leões, beleza, vão lá e colocam ele na cova dos leões. Só que eu pulo um pouquinho mais para frente. Quando vão colocar os homens que acusaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia fala que eles nem chegaram no fundo e os leões já os atacaram. E se Daniel não fosse um cara de oração? Ele teria talvez 5 segundos para orar, igual Neemias? Talvez não daria tempo. Então eu falo assim, Deus Ah, conhecia já tão intimamente Daniel que, tipo assim, sei lá, tipo, deu horário, Daniel não apareceu, cadê Daniel, né? Tipo, brincando, né? Cadê Daniel? Daniel não apareceu por oração? Peraí. Ah, tá ali. Deixa eu livrar ele ali, né? Então eu falo assim, se sim, Daniel sim. não fosse um cara de oração, um cara que tivesse um relacionamento com Deus, talvez a gente não teria o restante da história de Daniel, né? Sim. Mas porque eu falo assim, cara, quando eu li, né, tipo, os homens que acusaram Daniel nem chegaram ao final da cova dos leões, os leões já os atacaram e os devoraram, eu falei, Daniel não teria tempo de ir lá, ajoelhar e orar, né, pedir a Deus socorro. Mas a vida de oração dele já fez Deus reconhecer a necessidade dele, sem mesmo ele pedir naquele Sim. momento. Sim, 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 com certeza. Eu, a hora que eu estava vindo para casa também, hoje eu estava. Agora nós somos pais, né? Pensando na responsabilidade que nós temos em relação aos nossos filhos, né? Nossa pastora sempre fala, né? Sobre esse tema, e eu comecei a pensar. Óbvio, nem todos talvez tenham esse privilégio, né? Mas eu comecei a pensar e analisar o que eu sou hoje e assim no sentido de amar a Deus e procurar de alguma forma, né, com erros e acertos, agradar ao Senhor. Eu comecei a pensar e ser grato a Deus pela vida de oração dos meus pais por mim. Uhum, perfeito. Porque hoje eu percebo que aquela fase ali onde a gente começa a dar um pouco de trabalho, de, de achar que a gente é grande e não precisa mais de ninguém, hoje eu olho para trás e eu tenho a plena convicção de que a intercessão e a oração dos meus pais foram mais fundamentais do que muitas vezes um conselho, Uma não que correção. isso não seja importante, mas hoje Uhum. eu paro e olho e vejo o quanto o Espírito Santo trabalhou na minha vida e tenho certeza absoluta. Talvez orações que eu vi eles fazendo, mas muitas orações que eu não vi eles fazendo, mas que eu tenho Uhum. a plena convicção de que é resultado. É resultado. Perfeito. De fato Eu funciona, falo né? assim que
Eu falo assim que a minha lembrança da minha juventude, da minha adolescência, da minha infância, né, da minha adolescência, quando eu chegava no quarto da minha mãe, a porta estava fechada, aí eu batia na porta para poder chamar ela, que eu sempre falo, se a porta estiver fechada, você bate, aí se eu deixar você entrar, você entra. Aí eu bati na porta, no que eu abri a porta, ela tava uma almofadinha vermelha, né, do lado da cama, ajoelhada orando. Então, assim, a minha figura em relação à oração, tipo, é isso, né? Eu via na minha mãe esse desejo, essa responsabilidade, esse respeito pelo local de oração, né? Então, tipo assim, ela sempre fala, se eu estiver orando, você não entra no quarto, você bate na porta, se eu falar para você entrar, você entra. Senão, se eu falar que não, você fica lá, porque eu tô, tipo assim, na minha intimidade com Deus, né? Sim. E eu falo assim, Gu, que, tipo, até esses dias comentando com um amigo meu também, né? Meu pai faleceu em 2009, né? Ele já teve um acidente de carro e ele faleceu no acidente de carro. E naquele dia, um pouquinho antes do acidente, minha mãe começou a se sentir inquieta. Né? Ela falou, filho, eu não tô bem, alguma coisa ou com seu pai ou com sua irmã, que eram os dois que não estavam em casa no momento, né? Falou assim, alguma coisa com eles, falou, eu vou começar a orar, e eu lembro que ela ligou um som na televisão, um louvor, e começou a orar, repreendendo. Ela falou, filho, vem aqui me ajudar a orar. Na época eu estava fazendo faculdade, eu falei, mãe, tô fazendo negócio da faculdade aqui, não vou não, né? Fiquei lá no quarto orando, aí de repente, eu lembro até hoje, bateu, nem se fosse alguma coisa batendo na janela do quarto, aí eu falei, mãe, bateu alguma coisa aqui na janela do quarto, né? Aí minha mãe já aquelas pentecostal, né? Tipo, né, do fogo. Tá amarrado, eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo todo mal, e começou a orar e tal. E beleza, fomos dormir. E isso, resumindo, a polícia chegou, fui no hospital e recebi a notícia que meu pai tinha falecido, né? Na volta, quando eu tava voltando do hospital, no carro com um amigo meu, eu falo assim que o diabo veio bem na hora assim, Gu, tá vendo? Você não foi orar pelo seu pai? Olha porque ele morreu. Ele morreu. Por quê? Porque você não foi orar por ele. Se você tivesse ajudado sua mãe a orar, ele não tinha morrido. Gu, eu falo assim que no momento que eu estava assim muito, uma fé muito fortalecida, eu falo que no mesmo momento eu falei assim, Satanás, cala a sua boca. Eu falei assim, eu já orei pelo meu pai, pelo menos aí, 10 anos da minha vida, né? Porque eu tinha 19 anos, né? E pelo menos aí uns 10 anos da minha vida eu orei pelo meu pai. Não é por um dia que eu não orei que ele faleceu, né? Então eu falo assim que ali quebrou uma barreira, mas porque eu estava realmente vivendo uma vida de oração. Então eu falo assim, olha como que o acusador vem nos acusar a todo momento, tá vendo? Você não fez, tá vendo? Você não orou, tá vendo? Isso aconteceu porque a sua fé não foi suficiente, né? Então eu falo, se a gente não está fortalecido na fé, na palavra e na oração, a gente cai. Né? Eu falei para esse amigo meu, eu falei, cara, eu tinha tudo para hoje estar numa depressão terrível, né? Tipo, se eu tivesse ouvido a voz do diabo e não conhecido a voz de Deus, né? Então eu falo assim, naquele momento eu falo assim, para mim foi um divisor de águas, naquele momento para mim. Sim, sim. De fato, você comentando isso agora, eu tava lembrando aqui, né? A gravidez da Laura foi um milagre, Uhum, né? A Mari estava fazendo tratamento e de fato foi um milagre. uhum, Porém, foi regado com muita oração, né? Foi regado com muita oração. Agora, a segunda gravidez que nós perdemos uhum, também foi regada com muita oração. O que eu percebo é, a mim compete orar e confiar. uhum. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso Perfeito. papel. O que eu sei é, independentemente de qualquer circunstância ou situação, se há dúvida, na dúvida ore. Ao Uhum. invés de ficar Perfeito. discutindo se devorar, mas Deus é soberano, devorar, mas Deus é onisciente, Deus é onipresente. Na dúvida, ore. Na Perfeito. dúvida, ore, né? Uma certeza que nós temos nas nossas vidas é essa, né? O nosso pastor fala muito sobre isso. É muita Uhum. oração, muito poder, pouca oração, pouco poder e nenhuma oração, nenhum Nenhum poder. poder. Isso é uma certeza nas nossas vidas, né? É fato, né? E eu falo, essa questão da nossa vida de oração, Gu, que nem a gente está falando aqui, às vezes a gente tem tratado muitas vezes como uma responsabilidade, como algo pesado.
cara, quando a gente entende que isso é algo tão prazeroso, que isso é algo tão, tão intenso, esse nosso momento de relacionamento com Deus, né, eu falo assim, no momento da morte do meu pai, a enfermeira falou assim, seu pai infelizmente veio a óbito. A minha resposta para ela foi, tudo bem, Deus sabe o que faz, ela é que faz, né? Então eu falo assim, então é a questão de você entender que naquele momento Deus está no controle de tudo, né? Mas é que nem eu falo, Gu, isso a gente só vai conhecendo e se adaptando conforme a gente vai nos relacionando. Oi, Gu, só para encerrar também, cara, eu acho que aqui deu 1 hora de vídeo, acho que ele encerrou sozinho. Não estava Ah, acontecendo sim. mais isso, mas acho que acabou acontecendo. Mas vamos encerrar também, que eu sei que você tem compromisso também, tá? É, Só encerrando então. Então, oração é algo muito importante. Foi um momento muito bom a gente estar compartilhando aqui, tá? Mais uma vez quero agradecer a sua disponibilidade para poder estar fazendo isso aqui. Como eu falei, as pessoas que eu convidei são pessoas que eu entendo que são pessoas que têm esse mesmo entendimento da importância de nós compartilharmos aquilo que nós recebemos, né? Então, Hugo, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter compartilhado aí com a gente esse momento de conversa, né? Eu falo que é uma conversa entre amigos, né? Um momento de conversa. Vamos marcar um churrasco para nós fazer isso com mais tempo, Legal. né? Opa, Mas eu, vamos agradecer pela participação. eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Não pare, não pare. Você realmente leve adiante, talvez com ferramentas diferentes, meios diferentes, Uhum. mas que você nunca perca esse desejo do seu coração de espalhar realmente um evangelho bíblico, saudável. Uhum. Isso é muito válido. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite, viu? Imagina, Gu. Você pode fazer uma oração para a gente estar encerrando então, Gu? Com certeza, com Vamos certeza. pôr em Deus, prática o tema? mas é aquela oração que eu falei de 2, 3, 4 horas ou a de Neemias você quer? Pode ser, não precisa ser de Neemias nem de Daniel, pode ser uma oração de Ana ali, mais ou menos. Ali. Papo de Vamos crente, orar. né? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Te agradecemos, a Deus, pela oportunidade da gente bater esse papo sobre algo tão bacana, Deus, algo tão importante, que é a nossa vida de oração. Te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito Santo sempre esteja nos incentivando, motivando para a gente jamais negligenciar o nosso relacionamento com o Senhor, jamais negligenciar esse princípio tão importante que o Senhor estabeleceu, que é da gente realmente chegar ao Senhor em oração. Nos ajude, que a gente venha ter essa sensibilidade espiritual para orar em qualquer circunstância, em qualquer situação, e que a gente realmente venha contar para os nossos filhos, para os nossos netos, com propriedade a respeito da nossa vida de oração e do quanto é bom, é importante se relacionar com o Senhor em oração. Abençoa a vida do Danilo, da sua família, que o Senhor possa recompensá-los com todas as bênçãos dos céus, com toda sorte de bênção, que ele entenda que ele foi chamado realmente para fazer a diferença, para compartilhar, e que o Senhor realmente possa abraçá-lo, amá-lo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gu, muito obrigado. Deus abençoe. Um Fique com abraço, meu Deus. querido. Nos Tchau, vemos no tchau. final de semana. Tchau, tchau.